Muito bem, irmãos. Continuamos nossa jornada na carta de Paulo aos Romanos. E hoje vamos comentar algo inicialmente que me leva lá para os meus 5, 6, 7 anos de idade. Tem tempo isso, não é? Mas Romanos 2 me fez lembrar dessa fase da minha vida, quando eu ainda era criança, na escola primária. O primário hoje corresponde a quê? Os professores aí, o antigo primário, Fundamental 1, né? Então, lá no meu primário, na Escola Estadual Edgar Susequinde de Mendonça. Olha, tem tempo isso, hein? Ela está lá, a escola está lá ainda. Lá no Engenho de Dentro, o bairro que eu morava. E eu tive uma coisa muito legal, talvez vocês já tenham tido também a oportunidade, muito legal em termos, vocês vão ver daqui a pouco o porquê do em termos, que minha mãe era minha professora, todo o meu primário, ou quase todo o meu primário. Eu lembro que um ano foi a tia Lígia, que foi minha professora. Mas pelo menos aí, eu lembro bem, um longo período da minha mãe como minha professora. Isso é uma coisa interessante. Inevitavelmente, os coleguinhas, né, me viam como uma certa ameaça. Eu tinha uma certa... Achavam eles, né, que eu tinha uma situação meio privilegiada. De fato, eu me livrava de algumas encrencas, entre eles ali, por um certo temor da Dona Léia. A Dona Léia era meio da pesada. Então eu fazia as minhas e às vezes eu conseguia me livrar porque alguns tinham certos receios assim em função de ser o filho da tia Léia e tal. Muitas vezes esse negócio de ser filho da professora me causou, trouxe para mim aquela coisa que estamos ouvindo muito hoje, né, na nossa política, me trouxe um foro privilegiado, né? Eu era o filho da respeitada professora Léia. Em outros momentos, eu mesmo acreditava que isso acontecia, se respeito certo temor, até mesmo entre os professores. Isso eu julgava que me deixava numa posição boa, me dava uma certa moral. Mas uma lição que eu aprendi muito rapidamente sobre ser filho da professora é que isso trazia muito mais responsabilidade do que aparentes vantagens. E fui aprendendo isso muito cedo. Não era muito simples esse negócio. A minha mãe nunca me cobrou nada além do que eu poderia produzir, do que estava ao meu alcance para fazer, de forma alguma. Mas uma coisa era certa, ela cobrava mesmo. Minha mãe não aliviava. Era dureza, ela sempre foi durona, essa vozinha meio braba e alta que vocês conhecem, vem de lá, vem da Dona Léia, vem do meu avô Josué, que o bicho, além de bravo, ainda era delegadão lá na velha guarda. Eu não aliviava, não. E foi então que eu soube que eu aprendi que a minha mãe, propriamente dita, não estava nada impressionada com o fato de eu ser filho dela. As minhas punições ou repreensões por mau comportamento em sala de aula me fizeram várias vezes ir para o fundo da sala, ficar de frente para a parede. Muito tempo. Eu aprontava, minha mãe já vinha brava, beça, vai para o fundo da sala. Então, esse negócio de ser filho da professora é meio estranho. A coisa pegava algumas vezes. Para não falar no tempo que eu tinha que estudar em casa, né? E estudar em casa com a professora é dramático. Era tenso o negócio. A questão é que minha mãe também acreditava, e com certa razão, que o fato de eu ter o privilégio de ser filho da professora dava o direito a ela de esperar um pouco mais de mim.
Afinal de contas, eu poderia tirar minhas dúvidas em casa. Eu poderia ter aula particular só para mim. Então tinha certas vantagens, certas regalias. Ela cria nisso também. A ligação dessa história com os judeus, em Romanos capítulo 2, é que eles também, os judeus aqui dos dias, judeus e gentios dos dias da carta de Paulo aos Romanos, eles também presumiam que essa posição privilegiada deles, aí no caso mais especificamente dos judeus, essa posição de privilégio deles, afinal de contas eram filhos de Abraão, Isaque e Jacó, e tinham uma lei que lhes foi dada de forma pessoal, eles tinham um privilégio de serem os responsáveis por guardar a lei do Senhor que foi entregue a eles. Eles acreditavam que essa posição privilegiada os livraria do juízo de Deus. Eles realmente achavam que a salvação deles estava garantida. Eles, talvez os já que tinham contato com o Evangelho, não negavam Jesus Cristo, provavelmente como uma realidade do Novo Testamento, mas eles de forma alguma tinham em Cristo Jesus a única fonte de salvação, porque eles acreditavam que a nacionalidade deles, que a lei, seus descendentes, no caso de Abraão, Isaque e Jacó, tudo isso era suficiente para que eles pudessem ter os privilégios do céu, do reino de Deus, enfim. Eu acredito que essa leitura, esse estudo, essas mensagens que nós vimos das duas primeiras partes da apresentação do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, não incomodou os judeus em nada. Eles acreditavam que o evangelho deveria ser para um outro tipo de pessoas, não para aqueles que já tinham, segundo o entendimento deles, um foro privilegiado. Vamos ler inicialmente todo o texto do capítulo 2, dos versos 1 até o 29, depois vamos quebrando em blocos para poder compreender as partes desse capítulo tão precioso. Acompanhe na sua Bíblia. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus, o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso
tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o seu Evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra Deus desobedecendo a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operação no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez eu te agradeço muitíssimo pela oportunidade de estarmos juntos aqui em Teu nome e de podermos meditar, ó Pai, num texto tão rico. Chega a ser uma ousadia achar que podemos falar tudo o que esse texto tem para nos dizer neste tão breve tempo que temos. Por isso eu peço a Tua misericórdia, que possamos reter aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nesta noite. Nos ensina, fala conosco, tem misericórdia de nós, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que eu leio esse texto, mais eu fico inquieto com verdades espirituais tão profundas que temos para tratar aqui em tão pouco tempo. Talvez pudéssemos dividir também o capítulo 2 em duas partes, sim. Mas não creio que seja tão didático para aquilo que é a mensagem desse capítulo. Então vamos caminhar, fazendo bom uso do texto e do nosso tempo. Nós vemos aqui nesse trecho das Escrituras, ou nesse capítulo, 3 princípios bem práticos, através dos quais Deus executa justo juízo. Nós temos uma divisão temática aqui muito clara, dos versos 1 a 16, depois dos versos 17 até o 29. Nesses versos 1 a 16, o apóstolo Paulo está colocando em ordem aquilo que certamente é uma preocupação de Paulo desde o momento onde ele decidiu, já orando pelos romanos, escrever esta carta. O fato dele saber que haviam pessoas ali no meio da igreja de Roma que estavam com um conceito errado sobre justiça de Deus e, de alguma forma, estavam influenciando aqueles que até então tinham um conceito correto sobre a justiça de Deus que o Evangelho revela. Mas ele agora, no capítulo 2, vai ser mais incisivo. Nos versos 1 a 16, ele ainda está colocando a prática de Deus no exercício do seu justo juízo, de forma geral. E na outra metade, dos versos 17 a 19, ele vai direto no ponto. Ele vai tocar direto na questão, no problema de judeus que estão se colocando numa posição de superiores e fazendo um
um juízo já definitivo sobre aqueles que eles julgavam inferiores, que seriam os gentios. E Paulo vem arrumar toda essa situação com uma dura repreensão e uma aplicação prática intensa para nós como igreja. O que nós vemos nesse primeiro bloco, nos versos 1 a 16, então, é esta aplicação do justo juízo de Deus. E num primeiro momento nós vemos que o juízo de Deus, ele segue os seus próprios padrões. O juízo de Deus não está preso àquilo que eu acho. O juízo de Deus não está preso àquilo que as minhas convenções e conveniências, denominações, instituições afirmam ser independente da vontade inspirada, inerrante e infalível de Deus. Não. O juízo de Deus segue os seus próprios padrões. O princípio aqui, que vemos dos versos de 1 a 4, é que se alguém tem conhecimento suficiente para julgar o outro, tem instrução bíblica, tem o conhecimento da lei, que era o caso aqui dos judeus, essa pessoa, ela, sem dúvida alguma, já estabeleceu o critério de condenação ou de juízo para si mesma. Porque se ela julga que tem toda a instrução, todo o conhecimento para julgar os outros, ela também afirma que tem capacidade para avaliar a sua própria condição, a própria condição do seu coração. Se ela está tão apta para julgar o outro, pelo conhecimento que ela julga ter das Escrituras, ela está também perfeitamente apta para julgar o seu próprio coração. E provavelmente entrar em juízo. É a temática do versículo 1. Com isto em mente, eu creio que o apóstolo Paulo traçou esse verso 1 que fala sobre essa questão do julgamento com Mateus 7,12 em mente, ou capítulo 7, versos 1 a 2, onde o Senhor Jesus ensina: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Este é o princípio que eu creio que está passando pela cabeça do apóstolo Paulo para lembrar tanto os gentios quanto os judeus, aqui nesse primeiro bloco dos versos 1 a 16, esses dois grupos, sobre a responsabilidade de fazer juízo. Não o juízo de forma geral, mas um juízo com o seu próprio padrão de justiça. Não estamos diante de uma proibição de fazer juízo das coisas. Há uma exortação fortíssima quanto à proibição, sim, de fazer juízo com o seu próprio padrão de justiça e não o padrão de Deus. Aqui está, então, a proibição. Não temos uma proibição radical quanto a julgar as questões à nossa volta. Não há isso. Não é isso que esse texto que Jesus está ensinando quer dizer. Não estamos impedidos de julgar situações e até mesmo pessoas debaixo de padrões que nós não queremos nos submeter. Não, aí não. Se eu vou fazer juízo sobre alguma situação ou pessoa, é dentro do padrão que Deus estabeleceu na sua justiça, na sua palavra, no seu padrão de justiça. E algo que se reverte também para mim. Não é algo que é juízo apenas para o outro, mas aquilo que é para o outro, se é a justiça que vem do Senhor, é também para mim, porque a própria justiça, o senso de justiça própria, ela raramente julga a nós mesmos, ela julga os outros. A justiça própria condena o outro. Mas a justiça que vem de Deus, ela tem o propósito, sim, de me habilitar a fazer juízo das coisas ao meu redor e com o mesmo vigor fazer juízo também sobre a minha própria vida. Os judeus, então, eles se autocondenavam quando eles tão rapidamente condenavam os gentios, debaixo dos padrões que eles mesmos não se submetiam. E é com isso em vista que Paulo está escrevendo esse capítulo 2.
E é por isso que Jesus diz que quando nós julgamos os outros, nós devemos nos colocar debaixo do mesmo padrão de juízo. O padrão que Deus estabeleceu, o padrão dele. O padrão de justiça de Deus. Irmãos, nós vivemos tempos onde a ética das pessoas é completamente situacional. A pós-modernidade, ela traz no seu bojo essa ética situacional e um nível de relatividade absurdo. Na verdade, essa era pós-moderna, ela nega uma verdade absoluta. Ela rejeita uma verdade absoluta. Por isso a palavra de Deus, ela se torna, para muitos, circunstancial. Se satisfaz a mim neste sentido, eu uso esse texto. Se não satisfaz, eu determino pelo meu senso de justiça que era para aquele tempo. Ou eu uso as Escrituras para julgar o outro, mas não uso a mesma Escritura para julgar o meu próprio pecado. Vivemos tanto no contexto evangélico quanto secular essa absurda realidade de um padrão de ética subordinado à situação, às circunstâncias e ao relativismo. Tempos difíceis. As pessoas com muita facilidade consideram possíveis qualquer coisa que a Bíblia diz que é pecado. Com muita facilidade as pessoas encontram recursos próprios, algum conceito de justiça própria, não a de Deus, para praticar imoralidades, para pecar, mesmo que a Bíblia diga o contrário. E eu não estou falando de pessoas não crentes, não. Estou falando de muitos frequentadores de igreja evangélica, líderes. Mas Deus não está nem um pouco interessado nos padrões que nós estabelecemos para nós mesmos ou aqueles que estabelecemos para os outros, tendo por base nossos próprios pré-conceitos ou autossugestão. Na verdade, nosso Deus nos diz que esses padrões circunstanciais, oportunistas, essa justiça própria que nos tão rapidamente faz condenar o outro e nos auto-justifica, ela também servirá para nos condenar diante da justiça de Deus. Paulo está dizendo isso. De uma forma até então, nos versos 1 a 16, geral. Também vemos, nesse bloco, agora nos versos 5 a 11, que o juízo de Deus é de acordo com nossas obras também. Todos nós preferimos ser julgados de acordo com o que falamos, em vez de ser julgados pelo que fazemos, né, irmãos? Vou repetir. De forma geral, nós gostamos muito de ser julgados pelo que falamos, mas não pelo que fazemos. Porque o que fazemos nem sempre concorda com o que falamos. E há uma diferença importantíssima aqui. Obviamente, não é apenas aquilo que nós falamos que tem valor, mas certamente aquilo que nós fazemos. Embora a Bíblia nos ensine claramente que a salvação não vem por prática de nenhuma obra humana, a Bíblia também nos ensina enfaticamente que o juízo de Deus também se baseia nas nossas atitudes, que devem concordar com o que falamos. Então, aquilo que produzimos também
passa pelo juízo do Senhor. E temos aí uma lista de textos grandes para justificar essa afirmação, mas eu me detive apenas em Apocalipse, capítulo 20, no verso 12, que diz assim, no momento de juízo tão grande aqui, né? Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados. Com o quê? De acordo. Os mortos, então, quando vivos ainda, foram julgados pelo que faziam, pelo que fizeram, pelas suas obras, segundo o que estava registrado nos livros. Então, aquilo que produzimos, é bom que concorde com aquilo que nós falamos. Porque nossas obras não são desprezadas pelo Senhor, não. Tiago reafirma, não entra em conflito em momento algum com o apóstolo Paulo, como há pouco tempo comentou o Paulo aqui numa mensagem recente. Porque a nossa fé, sem dúvida alguma, ela precisa ser evidenciada pelo aquilo que fazemos externamente ou exteriormente. E aqui nos versos 7 e no verso 10 do capítulo 2, nós temos nos versos 7 e 10 a atitude dos salvos e nos versos 8 e 9 a dos não salvos. Vamos olhar aqui rapidamente nos versos 7 e 10 a atitude dos salvos, como o salvo deve agir. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. O verso 10. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. E depois vamos ver os não salvos, os não redimidos, versos 8 e 9. Diz assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Irmãos, as obras, o que os crentes produzem, não são a base da nossa salvação, de forma alguma. Somos salvos mediante a fé. Mas aquilo que nós produzimos como crentes é uma evidência externa da nossa salvação. Certamente, nós como crentes somos pecadores ainda. Mas como crentes também há uma inegociável e inegável evidência de retidão na nossa vida por causa dessa salvação que recebemos pela graça. Essa retidão precisa ser manifesta externamente. Os não salvos, os não crentes no Senhor Jesus, produzem. Produzem até coisas boas, sim, não há dúvida. Mas não como fruto da obra salvadora de Deus em Cristo Jesus, logo, a situação deles continua a mesma, de sem Cristo, condenados, mediante a justiça de Deus, carecendo de reconhecer que são pecadores, para que a mesma justiça de Deus os livre da condenação através da obra de Cristo Jesus. Ainda vemos, nesse bloco dos versos 1 a 16, que o juízo de Deus ele é segundo a revelação que nós temos recebido da parte de Deus, nós conhecemos da parte de Deus, encontramos essa ideia nos versos 12 a 16. Os gentios que não tiveram a oportunidade de conhecer a lei moral de Deus, que encontramos em Êxodo, capítulo 20 e versículos, eles serão julgados por sua desobediência aos preceitos da lei
eles serão julgados de acordo com aquilo que receberam de maneira comum a todos. Como vemos no capítulo 1, versos 19 e 20, quando Deus se revelou a sua justiça, revelou a sua santidade. O texto diz que Deus revelou o seu eterno poder e a sua natureza divina, tendo sido visto claramente por todos, isso tornando o homem, então, indesculpável. Então, sem dúvida, o gentio que não teve o acesso à lei moral de Deus, ele também está debaixo de juízo, porque Deus deu a ele o que era necessário para reconhecê-lo como Senhor. Já os judeus e muitos gentios que tiveram acesso à lei moral de Deus, eles serão cobrados sim, e o texto diz que com muito maior seriedade, porque tinham muito mais conhecimento sobre Deus. Eu acredito que a intenção de Paulo era deixar claro aqui, neste momento, que se alguém fizer juízo de algo, que seja pelos padrões de Deus, ou seja, um padrão imparcial e justo. O que está acontecendo, irmãos, é que os judeus estão sapateando nos gentios. Os judeus estão dizendo que eles estão salvos e os gentios não valem nada e estão condenados porque não têm o pedigree da descendência que eles têm. E Paulo dá uma arrumada dizendo, o juízo, vocês querem fazer juízo, então está aqui a forma de fazer juízo. Fazer juízo é do jeito que Deus faz. E o mesmo juízo nos padrões de Deus que você faz, você receberá também, na mesma proporção. Aí agora vem os versos do 17 ao 19, onde o apóstolo Paulo mostra que, sem essa justiça de Deus que vem mediante o Evangelho, os judeus realmente têm um peso de culpa maior do que os gentios, que tão facilmente eles condenam, que a responsabilidade diante daquilo que já conhecem aumenta demais o juízo que recai sobre eles, judeus, do que os gentios, que também estão debaixo de juízo, mas eles condenam tão facilmente aqueles que têm uma quantidade de revelação menor da parte de Deus, e eles estão com problemas, porque eles têm mais do Senhor e julgam de maneira completamente errada. Paulo, então, repreende duramente e duplamente os judeus aqui nos versos que vamos ver daqui em diante. Primeiramente, o apóstolo Paulo pega firme, ele ataca o tipo de relacionamento que os judeus tinham com a lei. A lei era algo importantíssimo para os judeus. Nos versos 17 a 24, nós vemos esse aperto que o apóstolo Paulo dá. Vamos reler para a gente poder relembrar o aperto que o apóstolo Paulo dá nos judeus. Ele diz assim, ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei, ou na lei, a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Que dura repreensão, irmãos. Paulo está colocando em letras garrafais o tipo de relacionamento que o judeu tinha com a lei. Se havia alguma coisa que os judeus se orgulhavam de serem os guardadores, né, de terem a posse da lei. A questão é que a justiça do homem não se limita em ter uma lei que foi dada para eles, mas em praticar essa lei. Então, o nosso padrão de justiça não é eu dizer que eu conheço tudo da Bíblia, que eu agora posso falar porque eu já li a Bíblia toda. Não.
Você tem autoridade para falar se você pratica aquilo que você conhece. É isso que Paulo está dizendo. Assim, Paulo ele dá uma virada na história, ele vira o jogo. Nos versos 17 e 20, e parte para uma confrontação forte nos versos 21 e 22. E aqui eu quero repetir, porque isso aqui tem muito a ver conosco. Isso aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmos, ou a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Irmãos, os judeus tinham um histórico terrível. Se você olhar uma sequência também grande de textos, no Antigo Testamento, muitos judeus praticaram coisas horrendas no templo. E como detentores da lei, estamos vendo nas quartas-feiras, no Sermão do Monte, como eles manipulavam a lei para poderem continuar adulterando e dizer que não eram adúlteros, para poderem praticar maldades e imoralidades com manipulações da lei. Fora atrocidades realizadas, que vemos em uma série de textos no Antigo Testamento que os próprios judeus faziam no templo deles mesmos. E Paulo repreende eles violentamente. E não temos como não trazer isso para nós agora. Nós que nos dizemos tão abençoados por termos uma igreja que prega as Escrituras, o que fazemos com elas? Como que é o testemunho do nosso conhecimento da palavra de Deus? Irmãos, os judeus não só não viviam de acordo com a lei que eles se diziam mestres, como eles davam um péssimo testemunho dessa mesma lei diante dos gentios. Mais uma vez, temos que vir para o nosso momento. Estamos aí vivendo com verdadeiras atrocidades em nome de Jesus. Barbaridades que estamos acompanhando aí nos vídeos, nas televisões, nas praças, nos políticos. O que fazemos diferente dessa gente? Os judeus eles eram rapidíssimos para condenar os gentios, só que eles estavam tão satisfeitos com o seu senso enganoso de autojustiça e essa rejeição à justiça de Deus, facilidade com que eles intelectualmente manipulavam a justiça de Deus, para que a autojustiça deles os deixasse com uma ética situacional e relativista que lhes dava um conforto, uma segurança para continuarem praticando suas imoralidades. Só que eles estavam esquecendo de um detalhe muito sério. Estavam esquecendo que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa deles. Irmãos, aqui o paralelo é assustador. Porque em nossos dias o nome de Deus tem sido blasfemado por causa de um mau testemunho, de um monte que anda com Bíblia embaixo do braço. Então o apóstolo Paulo passa agora para atacar fortemente aquilo que é o tema da nossa mensagem. Santidade ou superficialidade? Versos 25 a 29. Acompanhe na sua Bíblia, para a gente relembrar. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita, e a circuncisão é transgressor da lei.
Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operação no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Irmãos, estamos aqui mais uma vez diante de um grande problema dos judeus e de muitos nos nossos dias. Muitos. A prática de ritos, propriamente dita, não é pecado. O pecado no rito é quando ele não tem valor nenhum interno. Ele não é o resultado de um valor grande interno. Na verdade, o rito só tem valor quando ele reflete uma realidade interior de um coração separado do pecado para Deus. Nos submetermos à ordem do culto, uma liturgia de culto, a um rito, a uma ceia do Senhor e a outras práticas comuns que vemos na Bíblia que nós praticamos, sem uma transformação interior, não passa de um rito inútil. E o judeu confiava nisso. O judeu confiava em essa palavra tem que falar devagar. Superficialidades. Ele se debruçava nisso, mas abria mão da santidade interior. Se apegava demais a uma superficialidade, mas não tinha preocupação nenhuma com uma transformação no coração gerada pela obra do Espírito Santo. A santificação. Meu irmão, no que você confia para poder afirmar que passará a eternidade com Deus? No que você confia para poder afirmar que passará a eternidade no céu de Deus? Eu me lembrei, enquanto trabalhava nessa mensagem, desta afirmação, que há muitos anos atrás eu fiz um curso sobre evangelismo, o tema era evangelismo explosivo, o curso que fiz na época. E uma das aplicações práticas que nós tínhamos que exercitar envolvia essa pergunta: o que te dá segurança de que você passará a sua eternidade no céu de Deus? Que nós temos uma certa ousadia em achar que o céu é nosso. Ou que entramos no céu como se o céu tivesse uma porteira aberta para qualquer um. Se você tem convicção de que vai estar no céu de Deus, porque você acredita na sua ética pessoal, nos seus esforços religiosos, você vai falhar. Não vai dar certo. O tipo de justiça que é necessário para agradar, satisfazer a Deus é a justiça dele. É a justiça perfeita. Se você afirma, então, que obedece toda a lei, não, eu vou à igreja, eu obedeço a lei, eu entrego o meu dízimo, faço tudo bonitinho. E é por isso que você vai para o céu, porque você é um crente bem legal, e você faz tudo certinho. É bom que você faça mesmo, tudo bem joinha, porque Tiago 2:10 diz que quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente ou inteiramente. Então, se você tem convicção, ou se você acha que você vai para o céu porque você é muito bom, você é super espiritual, é bom que você seja mesmo.
Porque senão você está com problemas também. Você está confiando na prática de algum rito ou ritual religioso. Nós já vimos que se esses ritos não têm sentido, sem uma justiça interior, sem uma transformação interior, se esses ritos não são a expressão pública de uma transformação profunda interior gerada pelo Espírito Santo, você pode ter sido batizado, confirmado, circuncidado, canonizado, pode ser o que você quiser. Resolve o problema teu, não. Nosso. Nenhum desses ritos pode nos aproximar 1 milímetro sequer do céu. Ser membro de igreja, né? Tem um negócio, eu sou membro da Igreja Batista. Vai dizer um bom e grande e daí. Né? Participo da ceia. Irmãos, isso é de grande valor. Ser membro de uma igreja local, ser um crente atuante, envolvido com a obra do Senhor e com o serviço da igreja, participar de forma coerente, santificada da mesa do Senhor, isso é bênção grande. Se esses simbolismos, se essas realidades revelam um relacionamento autêntico de fé com o Senhor Jesus Cristo. Porque se o judeu, com todo o seu zelo mal orientado, não pode ser declarado justo diante de Deus, muito menos eu e você por praticarmos aqui, mês sim, mês não, a ceia do Senhor ou alguns ritos que nós praticamos, sem transformação interior. Nada disso tem capacidade de nos dar a segurança de que, se morrermos agora, pela obra de Cristo Jesus, pela justiça de Deus revelada no Evangelho, nós estaremos no céu com Jesus. Amém? Que todos possam dizer realmente amém. Não porque praticam um rito, mas porque a prática dessas realidades da vida, da dinâmica da igreja, são um reflexo de uma transformação gerada por Deus no meu coração. A boa notícia do Evangelho que revela a justiça de Deus é que nós estávamos totalmente incapazes de prover para nós mesmos livramento da culpa do pecado. E Deus deu para todo aquele que crê em Jesus Cristo a oferta de Deus pelo nosso pecado. Todo aquele que crê está debaixo dessa justiça redentora, salvadora, libertadora de Deus. Meu querido irmão, amigo que nos visita, se você chegou ao ponto que você reconhece que não tem nada que te recomende diante de Deus, se você chegou num ponto da tua vida cristã que você entende que não tem nada que faça você merecer a eternidade na presença de Deus, então eu creio que você está pronto para receber essa justiça de Cristo pela fé. Se você compreendeu que não tem nenhum tipo de foro privilegiado, mas você é completamente dependente da graça de um Deus soberano, que decidiu amar pecadores, e nós estávamos lá, os pecadores carentes do amor de Deus, e recebemos a sua justiça como um presente de um Deus soberano. Justiça essa que aponta para o meu pecado e que me conduz à cruz, trazendo então a liberdade da escravidão, do pecado e a segurança da vida eterna. Você então está começando a entender o que é a justiça de Deus que o Evangelho revela. Mas há uma advertência importante
que preciso fazer neste texto, nesta passagem, para aqueles dentre nós que têm tido um contato intenso com a palavra de Deus, nós que temos ouvido a palavra de Deus, temos aprendido a palavra de Deus, temos lido a palavra de Deus, temos pregado a palavra de Deus, há uma exortação, há uma advertência forte que devemos ter grande zelo. Deus não está nem um pouco preocupado com o quanto eu sei das doutrinas bíblicas. Vou explicar isso. Deus não está preocupado com a quantidade de conteúdo bíblico que eu tenho na cabeça. Mas, sem dúvida alguma, Deus está muito atento para aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que digo que creio. Deus está muitíssimo atento com o resultado de eu estar tendo conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, oportunidade de ensinar, pregar, ministrar, testemunhar aos outros. Deus está extremamente atento ao que fazemos com o que temos recebido. E eu quero terminar esta mensagem deixando esta santíssima advertência com cada um de nós. Pela graça de Deus, temos tido o privilégio de ter muito do Senhor e da sua palavra. Cabe a nós fugirmos da superficialidade, parar de acreditar que isso nos dá como é que é a expressão? Um foro privilegiado. Quando, na verdade, isso aumenta a nossa responsabilidade. Todo privilégio traz consigo responsabilidade. E o privilégio que temos tido de ter a palavra de Deus traz a responsabilidade de testemunharmos fielmente daquele que tão amorosamente tem se deixado conhecer mediante a sua palavra. Quero terminar lendo com os irmãos o que diz em Mateus 7, versos 24 a 27. Vamos ficar de pé? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Eu creio que carinhosamente, amorosamente, nós vemos Deus nos advertindo e, ao mesmo tempo, nos encorajando, nos advertindo a sermos crentes, a nos apegarmos às verdades que temos aprendido e incansavelmente pormos em prática aquilo que temos aprendido. Somos encorajados a permanecer firmes. Somos encorajados a testemunhar, a tempo e fora de tempo, daquilo que Deus tem nos dado dele mesmo. Porque estamos diante de um contexto de mundo onde não há mais preocupação com verdades absolutas. A questão é que nós estamos diante de uma verdade absoluta. A verdade libertadora da justiça de Deus mediante o Evangelho nos foi confiada. Isso é um altíssimo privilégio. Traz consigo enormes responsabilidades. Mas é um privilégio maravilhoso. Só que isso não nos coloca numa posição de foro privilegiado. Isso nos coloca na condição de pecadores, perdoados pela graça e pelo amor de um Deus maravilhoso, por uma graça e um amor inexplicável.
E diante deste amor que alcançou miseráveis pecadores, hoje redimidos pelo sangue de Jesus, cabe a nós pegar a palavra de Deus que temos recebido e intensamente praticada para que o Evangelho seja honrado e o nome de Deus não seja blasfemado, como foi entre os gentios. Amém? Vamos orar. Santo Deus, muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de olhar para a Tua palavra, ó Deus, e ver tanto cuidado Teu, entrando em detalhes tão próprios, ó Pai, para aqueles dias lá do primeiro século, mas com ligações tão intensas, tão práticas para agora, com tantos detalhes, Senhor. É certa a Tua preocupação, o Teu zelo com a Tua própria palavra e com, ó Pai, o zelo para conosco, Senhor, nos ensinando, nos advertindo, nos encorajando a agir coerentemente com as verdades que temos aprendido do Senhor. A testemunhar, ó Deus, a tempo e a fora de tempo, porque o que está acontecendo ao nosso redor, ó Pai, no mundo é tão dramático, que carência que há de pessoas que testemunham fielmente do Evangelho. Aqueles que testemunham fielmente da justiça de Deus que o Teu Evangelho revela. Ó Deus, traz a nós a capacitação, ó Pai, a coragem, o destemor, a responsabilidade, e que isso comece agora, não amanhã, mas que essa decisão de estarmos em prontidão e servindo fielmente ao Senhor diante de tanto que temos recebido de Ti, que comece agora, na nossa convivência aqui ainda, dentro da igreja, e a partir daqui, ó Deus, nas nossas casas, ó Pai, trabalhos, escola. Tem misericórdia de nós, ó Deus, somos pecadores carentes da Tua provisão. E eu louvo ao Senhor porque temos tido tudo o que precisamos da Tua parte para sermos homens e mulheres fiéis à Tua palavra e ao Senhor. Assim eu Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo guardada, dirigida pelo Senhor. Pedimos ao Pai pela recuperação do nosso irmão Gerson. Que ele se recupere logo, ó Deus. Permita que as coisas aconteçam num processo natural. Sentimos falta, ó Deus, desses queridos, Gerson e Jane. Que ele possa estar essa semana indo a São Paulo, ó Deus, e tendo o encaminhamento do tratamento acontecendo, ó Pai. Sei com os demais enfermos da nossa igreja, ó Deus, provê a vida de cada um, Ritinha também, ó Pai, na sua recuperação. Continuamos pedindo pelo país, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, que esse país retorne à ordem. Que essa desordem, ó Deus, que essa anarquia, essa imoralidade que estamos testemunhando tenha um fim, Senhor. Que o Teu povo seja protegido, que a população desse país tenha emprego, ó Pai. Que as coisas voltem, ó Pai, a uma ordem, para que as pessoas possam ter o seu sustento, ó Pai. Assim Te pedimos, ó Deus querido, muito agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Estarei à porta para cumprimentá-los.